A minha Bíblia, ela está aberta em 2 Samuel, no capítulo 14, no versículo 21. E diz o seguinte: mais tarde, o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Abisalão. A Bíblia fala que Davi teve vários filhos. E um desses filhos se chamava Abisalão. Abisalão estava morando num lugar muito distante. E ele estava naquele lugar porque Davi o havia mandado para lá. E Davi não tinha a intenção de nunca mais trazer o filho para morar lá na cidade de Jerusalém. E o motivo é que Abisalão, que era filho de Davi, havia matado o próprio irmão, que era um outro filho de Davi, que havia cometido um crime muito grave com a própria irmã. Abisalão ficou furioso, matou o próprio irmão. Davi ficou sabendo de toda essa tragédia e, para não condenar o filho dele à morte, o filho chamado Abisalão, Davi então o condenou ao exílio. Ele ia ficar longe da terra de Israel a vida toda. Mas a Bíblia fala que Joabe, que era comandante lá de Davi, de tanto insistir, de tanto falar com Davi, acabou convencendo Davi a trazer o filho de volta para morar ali na cidade de Jerusalém. Por isso que está escrito aqui, Davi disse para Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Abisalão. Então esse foi um erro muito grande que Davi cometeu. Ele resolveu fazer o que Joabe queria que ele fizesse. É claro que Joabe não tinha uma má intenção, mas ele acabou trazendo de volta o filho dele, Abisalão, para a cidade de Jerusalém. E por causa disso, com o passar dos anos, Abisalão, ele armou um plano para destruir o próprio pai. Ele já havia matado o irmão, então não custava nada também destruir o próprio pai. Davi passou maus bocados com aquele filho. Davi teve que fugir. O complô que o filho dele, Abisalão, fez foi tão terrível que Davi teve que fugir da cidade de Jerusalém, da terra de Israel, e o filho dele tomou o lugar dele como rei. No final da história, esse filho dele, Abisalão, acabou sendo morto. Foi mais uma tristeza para Davi, e Davi conseguiu voltar de novo para a terra dele e se tornar rei novamente do povo de Israel. Mas não era para ter acontecido nada disso. Não era para ter acontecido todo esse sofrimento. Mas tudo isso aconteceu porque Davi, ele resolveu fazer o que o comandante do exército dele queria que ele fizesse. Então, muitas pessoas hoje estão sofrendo, estão tendo vários problemas na vida delas. Por quê? Porque elas vão pela cabeça dos outros. Quantos são os jovens que estão hoje no vício, que estão hoje numa prisão, porque começaram a seguir o conselho dos amigos? Quantos são os maridos, as esposas, que acabaram tendo sérios problemas e o casamento sendo destruído porque ficou seguindo o conselho dos outros? A pior coisa que tem é você fazer o que os outros querem que você faça. Não é errado você ouvir o conselho, não é errado. Mas antes de você seguir o conselho de uma pessoa, primeiro você tem que ver quem é a pessoa que está te dando o conselho. Ela é uma pessoa de Deus, realmente de Deus. E quando eu falo de Deus, não é uma pessoa evangélica, não.
Não é uma pessoa que está na igreja, não, que se te chama de irmão ou de irmã. Não, isso não quer dizer nada, não. Os frutos que a pessoa dá, ela é de Deus, ela é honesta, ela é sábia, ela é responsável. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ouvir antes de você seguir o conselho da pessoa. Porque tem gente que segue o conselho de qualquer um que falar, ela faz. Né? E às vezes a pessoa que está dando conselho para ela, eu vou até falar o português claro, que ela não vale nada, mas a pessoa vai lá e faz o que a outra pessoa está falando. E o segundo cuidado, mesmo que a pessoa que te dê um conselho, mesmo que ela for uma pessoa de Deus, né, honesta, com boa intenção, Joabe era honesto. Joabe, ele não tinha uma má intenção. Ele estava vendo que o pai, que era Davi, estava triste. Ele estava vendo que Abisalão queria voltar. Então ele tentou consertar as coisas, mas na verdade deu tudo errado. Então antes de você seguir o conselho de qualquer pessoa, seja ela honesta, boa ou de Deus, você tem que orar. Você tem que orar. Por exemplo, Davi. Davi, o comandante dele, Joabe, ficou em cima dele. Traz o seu filho de volta. Aceita o seu filho de volta. Traz o seu filho de volta. Ele é uma boa pessoa. Aquilo lá foi por causa do problema que houve com a irmã. Então traga ele de volta. E Davi errou por quê? Porque ele não orou antes. Ele tinha que ter orado. Davi tinha que ter falado com Deus: meu Deus, eu devo trazer o meu filho de volta? Eu devo aceitar que o meu filho volte aqui para a terra? Se Davi tivesse orado, Deus ia responder para ele, porque Deus já sabe de tudo. Deus ia falar: não deixa lá aonde ele está. E aí Davi ia chegar para o comandante dele e falar assim: olha, eu não quero mais saber desse assunto, e eu já decidi, está decidido, eu até já orei, e eu não quero mais que o meu filho ele volte para cá. Mas Davi errou. Davi errou porque ele não orou, porque ele foi ouvindo o conselho e acabou fazendo. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Veja bem o que as pessoas falam para você. Veja bem o que as pessoas estão te orientando. Não falta pessoas usadas pelo diabo para te dar conselhos que vão destruir a sua vida. Muita gente já se afastou de Jesus por causa de colega. Muita gente vai para o inferno, mas vai para o inferno mesmo, por causa de ir atrás de amigos, por causa de ir atrás de colegas. Muita gente já teve muitas decepções, já teve muitos problemas por causa de ficar ouvindo o que os outros falam, por causa de tomar decisões pela cabeça dos outros. Tomar decisões pela cabeça de gente que não tem nada a ver com Deus. Então, essa palavra, preste muita atenção. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está querendo ajudar você. Porque às vezes tem vindo gente te dar conselhos. Gente falando para você isso e falando para você aquilo. Toma muito cuidado. Antes de tomar qualquer decisão na vida, seja qualquer decisão, então ore a Deus bastante. Ore a Deus até você ter uma certeza que você não está tomando a decisão porque a pessoa falou ou deixou de falar, mas porque você orou, pensou, meditou, buscou e resolveu então tomar a decisão. Se você conhece alguém da sua família, ou até um colega seu, uma amiga sua, que é uma pessoa que está sempre indo pela cabeça dos outros, manda essa mensagem para a pessoa agora, manda para ela agora. Quem sabe ela vai aprender. Quem sabe ela vai pensar: é verdade, eu sou uma pessoa que eu vivo pela cabeça dos outros. Compartilha essa mensagem agora. Se você está aqui não inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal para sempre você estar recebendo orações e palavras dirigidas por Deus. Mas principalmente, manda essa mensagem agora para aquele que você conhece, que vive indo pela cabeça dos outros. Que Deus abençoe você. Em breve eu estarei de volta com uma oração ou com uma palavra para abençoar você. Fica com Deus.